Aí uma boa noite, né, a todos vocês. Nós estamos começando a parte formativa do nosso Alma Mater, né, nesse momento agora. É o primeiro encontro depois de meses em que a gente resolveu fazer o Alma Mater presencial, né? E aí o Espírito Santo nos convidou à intimidade, a congregarmos na intimidade. Então a gente, devido a isso, né, sentiu de não transmitir o nosso momento de oração. O Espírito nos acompanhou, né, com a graça de Deus a essa intimidade, nós que estávamos com muita saudade de congregar, até o momento de agora, né? Então agora a gente entra aqui na nossa parte formativa, né? E a gente está dando sequência no nosso encontro, né, na parte da nossa purificação dos nossos sentidos, tudo que é tão importante para a gente crescer e ser assim cada vez melhor, né? Esse é o objetivo. Então no último encontro que nós tivemos, a gente falou sobre o paladar e a gente viu o quanto que o paladar, a desordem do paladar, ele nos leva a um pecado que para alguns padres do deserto, né, para alguns exegetas assim também, eles acreditam que é um dos maiores pecados, né? É o caso de São João Clímaco, que a gente até apontou aqui. Ele fala o porquê, né? Por quê? Porque nos leva para a gula, por exemplo. E a gula é algo muito sério, né? E a gente muitas vezes não dá vazão a isso. E a gula, ela puxa para si outras paixões, como por exemplo a luxúria, né? E assim por diante, que aí vai levar a gente também para o egoísmo, né? Pelo amor exagerado por si mesmo, que é a filáusia, e todas essas linguagens aí, né, dos padres do deserto, para a gente entender. Então, o quanto é importante, né, a purificação dos nossos sentidos. E eu também associo muito na questão de purificação, a purificação do paladar como algo muito importante. Por quê? Porque em toda a dimensão espiritual da igreja, sempre, por exemplo, está relacionada essa questão de uma ascese ligada a um jejum, né? Ligada ao controle, por exemplo, porque é o controle do nosso corpo, né? Porque a comida, ela sempre foi uma forma de compensação. É uma necessidade nossa, primária, né? A gente precisa comer para sobreviver, mas gera prazer, né? E desse prazer, e existem outras coisas que geram prazer também e que podem trazer a desordem em nós, né? Só que, no entanto, nenhum deles consegue ser ativado, por exemplo, assim, como, por exemplo, o jejum, a ordenação do paladar, ela pode tanto nos ajudar em outras coisas. Ela não nos ajuda apenas para você se livrar, por exemplo, da gula. Não, até porque, como a gente falou, né, a gula ela é tão presente na vida das pessoas, é tão desapercebida, que ela não tem a ver, por exemplo, com quem é gordinho, quem é magrinho e assim por diante, né? Mas são as desordens. Muitas pessoas podem comer muito pouco, mas estar totalmente desordenado em relação ao paladar. Por quê? Porque é seletivo, tem uma relação doentia com o alimento, né? Então eu vejo assim que é algo tão importante que a gente gastou tanto tempo na vez passada, porque através dessa ordenação a gente consegue outras ordenações, né? Da nossa espiritualidade inteira, por assim dizer. De todas as desordens que nos levam aos outros pecados, a gente consegue a nossa tibieza, né? E assim por diante. E hoje a gente falando assim um pouco, o que a gente tem menos assunto para se falar, e é bem provável que a gente consiga falar dos dois hoje, é o olfato e o tato, né? São os dois assim que ficou faltando a gente dizer, porque da visão a gente teve muito a dizer, né? Até porque a espiritualidade fez muita coisa em relação a isso. A audição também, né? Porque é o próprio primeiro chamado de Deus, ouve filho meu, né? Então disso a gente tem muita coisa. Mas aí, por exemplo, o tato. O tato, ele
ele diz muito de quem nós somos, né? Porque nós somos um corpo, né? Nós somos, como a gente aprendeu lá no início, que Deus ele não nos fez anjos, né? Deus ele nos fez com um corpo. E esse corpo, então, é a forma que Deus nos desejou. E é com ele que nós devemos amar. Existiam as heresias passadas que pensavam-se que apenas o espírito, né? Queriam amar apenas em espírito. E as pessoas buscavam apenas uma vida espiritual. Mas, assim, hoje é comprovado, né? Foram tudo tidos como heresias, que eu não me recordo o nome, acho que maniqueísmo e assim por diante, mas Deus ele quer que a gente ame a Ele no corpo, né? Através do nosso corpo. Então, o nosso corpo, além de ser um templo do Espírito Santo, é a nossa forma de amar. Então, assim, a ligação do tato, ela está muito ligada com o amor, porque é através do tato que a gente ama, né? Que a gente usa do nosso corpo, e é lógico que a gente usa do nosso corpo para muitas outras coisas, assim, né? Do tato também. E a gente está falando de parte humana mesmo, né? De parte sensitiva, corporal, igual, por exemplo, quando a gente fala do paladar, nós estamos falando de um órgão, né? Pupilas degustativas, e esse órgão se associa com outras coisas, esse órgão também nos ajuda na fala, e assim por diante. E é muito interessante a gente ver essa questão do tato também, que são sensores também, né? Que a nossa pele, que é um dos nossos maiores órgãos, que é o que nos proporciona a ter a maior dimensão deste tato, né? Mas, e esse tato é a nossa forma de amar, nossa forma de... Por quê? Não apenas pelo contato físico, né? Porque muitas pessoas vivem a desordem do tato, também ligado à luxúria, a desordem da sexualidade. A gente busca apenas o prazer pelo tato, mas a gente não ama apenas aí, né? Porque o mundo materialista, o mundo hedonista, ele enxerga dessa forma, né? Então é sensualizando e, por assim dizer, sexualizando as pessoas. Mas a gente ama no tato, por exemplo, no serviço, né? Onde a gente tem a maior fonte de sensores para sentir são as nossas mãos, né? A gente sente na nossa pele toda. Agora mesmo nós que chegamos aqui morrendo de calor para preparar essa sala, né? Para arrancar os pallets tudo para fora, aquele calor louco, a casa estava cozinhando, toda fechada. Agora a gente abriu tudo, está vendo circular aqui entre nós, né? Nós sentimos, né? Isso, nós que estávamos na intimidade da oração, isso não nos ajudou até a rezar, porque quando a gente falava de sentir a intimidade, a brisa tocava a nossa pele, trazia conforto, né? Isso é importante também, trazer conforto. Mas quando a gente fala em ascese, se a gente está viciado apenas no conforto, a gente vai para uma via que muitas vezes vai nos levar à ruína. Por quê? Porque é através do nosso corpo que nós amamos, e isso realiza em nós uma praxis, por assim dizer, mas não tem a necessidade disso, né? Não tem a necessidade. Deus ele é Deus na Eucaristia, um exemplo, né? Deus ele é Deus na Eucaristia, vivo e real, em dignidade, ainda que eu veja pão, ainda que eu sinta gosto de pão, e ainda que no meu coração eu sinta como se fosse pão. Ele não vai mudar em nada, né? Ele vai continuar sendo Deus e Deus verdadeiro, ou seja, ele independe dos meus sentimentos, ele independe da minha sensibilidade, daquilo que a minha carne vê, né? Então, quando eu procuro dominar essa carne para que não sinta somente o prazer, para que esse tato seja ordenado, eu domino tudo, isso justamente para que se abra em mim a visão do espiritual, né? Então, aquelas pessoas, os místicos, as pessoas que às vezes elas não têm uma mística, assim, no sentido de mística extraordinária, mas a mística que é só, né, a mística do contato com Deus, do amor a Deus, da intimidade com Deus, né? A gente vê Teresinha, que celebramos semana passada, uma santa que no meu ponto de vista era muito mística,
Só que ela era uma mística pela fé, ela não tinha êxtases como Santa Teresa, ela não viveu experiências místicas como Santa Edelgarda, ela não foi transverberada como Santa Verônica Juliana e Santa Teresa, entendeu? Ela viveu na simplicidade tudo, mas de uma mística tão profunda, por quê? Porque ela compreendia, né, perfeitamente os mistérios da fé. E compreender os mistérios da fé, então não passa pela sensibilidade, por isso que é tão importante a gente vencer isso. Aí quando a gente fala em tato, aí eu vou falar algo que de repente até escandalize, e eu queria até que vocês verbalizassem, né, o que vocês pensam a respeito disso. Mas hoje, no nosso mundo hedonista que nós vivemos, é um mundo que é capaz de não compreender, por exemplo, santos, como diz São Padre Pio para trás, né, que faziam o uso da flagelação, o uso do silício, né, que feriam a pele para poder sentir um incômodo na pele e na carne, para poder, de uma certa forma, dominar o corpo. Né? São Francisco, né? Se jogava nos espinhos. Se jogava nos espinhos, jogava cinza na comida, né? São Francisco não dá nem para falar dele de tanta coisa, né? Fazia o uso do silício também, né? E assim, hoje as pessoas acham um absurdo o silício, né? Eu falo para vocês assim, eu fui procurar na internet há uns tempo atrás sobre o silício, né? Porque eu queria o silício, né? E o que você vê só a pessoa falando mal. E acho que começou um pouco até com aquele, como é que é o filme lá que eles falam mal do Opus Dei? Da Vinci, como é que é? Eu acho que é esse mesmo, né? Fala mal da igreja, fala mal do Opus Dei. Eu acho que começou com e essa cultura do hedonismo, uma cultura hedonista, de que a gente tem que sentir prazer, e uma cultura, uma palavra que é verdadeira, e isso vem até um pouco até carismático. Eu não estou fazendo crítica aos carismáticos, viu, gente? Porque às vezes a pessoa entende errado. Mas é um pensamento, né, que traz muito na espiritualidade carismática, que é Deus te quer feliz, que é verdade, Deus ele realmente me quer feliz, mas que leva a gente para uma busca desenfreada de prazer apenas por prazer, né? E que levou então, por exemplo, o absurdo do uso do silício, do uso da flagelação, e quantos santos chegaram à santidade através disso, né? Através de práticas assim, e puxa vida, o que é de tão estrondoso em uma cinta, que olha só como gente, como o mundo é hedonista, o que as mulheres não fazem hoje para ficarem belas, né? O que não fazem? É depilação, é cirurgia, fala mais coisa aí que dói de mulher, gente, né? E o homem também, né, que fica lá horas malhando na academia, tal. Então, tanta coisa que a gente se submete, né, com facilidade apenas por beleza. E o que é uma cinta com uns nós para incomodar a nossa cintura, ou para incomodar, porque esse é o objetivo do silício, causar incômodo, né? Eles amarravam na cintura uma cinta por baixo a santa que virou nossa amiga, com que você comprou o livro, como é que é o nome dela mesmo? Santa Francisca Romana, né? Porque o marido dela mandava ela vestir os belos vestidos, já que ela era nobre, e ela queria fazer a caridade, tudo bem, ela vestia aqueles belos vestidos, mas por baixo ela vestia colocava o silício, colocava aqueles trapos que espinhavam, tudo para quê? Para sentir, né, o domínio sobre a carne, né, o domínio. Hoje, gente, desculpa o palavreado, né, que eu vou falar aqui, né, eu já até repeti isso. Hoje, a gente, se uma calcinha está apertando, a gente vai lá e quer trocar, porque incomoda. A gente não se submete a mais nada, entendeu? Por quê? O nosso tato hoje ele está submetido apenas ao toque do conforto, né? Apenas ao toque do conforto, mas assim, a gente ama através do nosso tato de muitas outras formas, quando as nossas mãos estão calejadas pelo trabalho, né? Quando nós estamos sentindo o suor,
do trabalho pesado, de pegar um ônibus, ou de estar lá naquele lugar, né? Tem gente que trabalha no ar-condicionado, né? Mas tem gente que está lá e nas circunstâncias que precisa ir ali sem reclamar. Talvez seja muito escândalo hoje, né, a flagelação, o silício ficou ultrapassado, mas quantas e quantas seriam as práticas que a gente poderia fazer, né, para poder suportar um sapato apertado? Suportar um sofrimento, né? Suportar um sofrimento. Porque hoje em dia, como você falou, que a gente tem muito essa cultura do precisa ser feliz, né? Que todo mundo precisa ser feliz a todo custo, né? E o sofrimento a gente sabe que é uma via de purificação, né? Então, se a gente vive, é uma forma de também amar, né? Aceitá-lo, abraçar a sua cruz, beijá-la e viver. Principalmente porque o sofrimento, né, lá, ele é assim, como nos ensina São João na cruz, um tipo de purificação que é a passiva, né? Então, assim, no nosso caminho de santificação, nós começamos ali na via purgativa, no início da caminhada, nas primeiras moradas, nós buscamos a purificação, né? Que é através das purificações ativas, que é quando eu faço um jejum, que é quando eu não uso um silício, mas de repente eu fico com aquela roupa incômoda, né? Para poder eu, por exemplo, quando estava procurando e vi que já não sei que o povo tinha até abominação a isso, falei, o que a gente pode trocar? Quando você chega em casa com tudo e quer logo tirar a roupa, tirar o sutiã e tirar... Não tira, fica mais um pouco, né? Passa a noite com uma roupa desconfortável, são as práticas que a gente pode fazer na nossa simplicidade. Tudo isso são as purificações ativas, né? Aquilo que a gente pode buscar. Mas quando Deus está querendo elevar aquela alma, Ele permite as purificações passivas, que são os sofrimentos que nos acontecem. E a gente abraçar uma purificação passiva por amor a Deus, gente, isso tem o valor das grandes obras dos missionários. Né? Na última que a gente teve aqui reunido, eu estava falando para vocês que eu levei um tapa na cara para fazer o videozinho lá de São Francisco, né? do Xavier, porque o homem morreu de cansaço e eu sou preguiçosa. Né? O homem morreu de cansaço, de tanto trabalhar. Né? Quando eu fico lá, meu Deus, agora hoje, nesse calor, meu Deus, nesse calor, ter que vestir roupa modesta, você está dentro de casa, você fica assim, né, mais tranquila, tem que vestir uma roupa modesta, tem que ir lá, e o povo nem tem interesse, para que você vai fazer isso, o povo não está nem aí, então você fica com aquela luta interior, né? E aí, se você tem um pensamento, preguiça, você vê São Francisco Xavier, morreu de exaustão. Aí, se você tem um pensamento de purificação passiva, de santidade, né? Porque olha quanto a gente tem que evoluir, né? Pra vocês entenderem. É como a própria homilia do Padre Paulo Ricardo do domingo, né? Poxa vida, olha a minha forma de purificar, é o calor, né? Tá calor, mas eu não vou reclamar. Tá calor, mas eu vou sentir... Gente, Santa Teresinha viveu tanto isso. Ela sentia frio, né, por causa da roupa dela lá e do rigoroso inverno lá da França. Ela sentia frio e não reclamava do frio. Ela sentia sede e não reclamava da sede, porque as irmãs tomavam dela lá e ela não pedia outro. São as formas que a gente pode fazer, né? E a purificação do nosso tato, do que é o tato e o amor, como nós dizemos, né, está muito relacionado ao que nós podemos deixar a nossa pele, né, o nosso corpo sofrer um pouco, apenas para a gente poder dizer ao nosso corpo que a nossa alma, que é o nosso cavaleiro, né, está no controle. Olha, eu estou com as rédeas aqui, eu domino. Para sofrer por sofrer, não, porque isso seria um masoquismo, né? Porque eu não assisti o filme, mas eu vi a resenha crítica lá, porque se eu não me engano, que eles colocaram lá nesse filme, colocando como se o povo fosse maluco da cabeça, o povo do Opus Dei, que se flagelava, como se o povo fosse assim, masoquista, né? Masoquista, né? Mas a gente não está falando disso. Não é um sofrer por sofrer, mas é um sofrer por amor, no sentido de eu estou dando domínio, né?
o domínio do meu corpo, o domínio, e isso é tão natural do ser humano, porque a gente vê assim, o ser humano ele sobrevive, ele se adapta tanto, como nós falávamos da comida, né? Acho que lá estava no da comida, né? Sim. Então, assim, como nós falamos, o ser humano, o que a gente, para mim, é um absurdo o que os chineses comem lá, né? Mas para eles, não, para eles deve ser absurdo alguma coisa que eu como. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito para comer de tudo. Absolutamente de tudo. O ser humano, ele foi feito para se adaptar a comer de tudo. E também as raças e os povos a se adaptar a todas as condições. Eu estava refletindo esses dias, né? Porque miséria minha, né, gente? Eu não suporto calor, né? Eu amo frio, eu não suporto calor. E fico, né, só buscando meios de fugir. Então, toda vez que vem essas ondas de calor, já começa na minha cabeça as imaginações. Ai, meu Deus do céu. Ai, porque eu podia vender essa cara, sabe, eu podia abrir uma missão lá no sul. Ai, porque fica esses pensamentos todos assim, né? E onde a gente deveria, muitas vezes, pensar em ofertar. Aí eu pensando nisso, eu fiquei pensando, nossa, já que se as coisas, olha só a viagem da criatura, né, para vocês entenderem. Nossa, mas porque eu fiquei assim de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, acho que de 2017 para cá, bem ligada nessa questão do fim dos tempos, não do fim do mundo, né, do fim dos tempos, né, do cumprimento dos tempos, o que está para acontecer nessas as profecias, a proximidade com as profecias de Garabandal, né, as coisas climáticas, então a questão das noites de trevas, né? E aí eu pesquisando um pouco até o que os globalistas estavam querendo falar sobre isso, existe uma possibilidade de se viver isso dessas noites, desses 3 dias de trevas com a inversão dos polos, né? E que muitos cientistas, muitas pessoas estudam isso, essa inversão do polo. Eu fazendo esse tipo de reflexão, né? Aí a pessoa, a hedonista em pessoa, fiquei refletindo. Será que quando os polos inverter, então aqui que é quente pra caramba, a gente vai ter neve, a gente vai ter frio, a gente vai ter não sei o quê? Já fiquei imaginando assim, né? O Brasil deixando de ser um país tropical e ser igual lá no alto das Europas, né? Mas são pensamentos que mostram o quanto a gente está fraco e formado, né? É culpa minha, é culpa de todas nós, mas também é culpa de uma sociedade que foi colocada em nós em anos atrás, né? Quando a gente não é formado para suportar, né, as coisas do momento, e o quanto essa ordenação dos nossos sentidos não é apenas uma conversinha assim, sabe, de modinha, né? Não é um coach do momento, assim, para que você seja isso ou aquilo. É realmente algo que é primordial, porque vem desde os padres do deserto para nos ensinar uma forma de crescimento, passou pelas veredas de todos os santos, e por não dizer que começou lá em Adão e Eva, né? Foram essas ordenações, essas desordens dos sentidos, foram desde Adão e Eva. Então, quanto é importante para a gente, né? E aí eu queria ler para vocês só um pedacinho. Que oração? Queria ler para vocês só um pedacinho aqui, para que a gente faça isso, já fale um pouquinho do tato, né? Do olfato, mas essa parte que ele mostrou para mim. Essa parte aqui que a Jo fala, que eu acho muito bonita, né? Se a primeira percepção do mundo exterior faz-se pelo olfato, o primeiro contato com a mãe faz-se pelo tato. A criança recebe o amor pela sensação, o contato da sua pele com a pele da sua mãe, do seu pequenino corpo de bebê apertado contra o seu seio. A intimidade se conquista no contato físico, nessa comunicação de ternura, de segurança, de plenitude, no corpo a corpo em que a criança recebe todo o amor daquele que lhe deu a vida. É
fundamental para um filho ser tocado, ser acariciado, ser munido pelo seu corpo a um outro que continua a lhe dar a vida. Aí eu fico assim, né, me lembrando mais uma vez dessa nossa sociedade, né, porque eu não sei se a Maísa viveu isso, a Laís, né? Mas, gente, quando o Bento era pequeno, as pessoas, mas larga essa criança do colo, essa criança vai ficar viciada em colo, não sei o quê. E, né? Nossa, o que eu mais ouvi era isso. Mas assim, eu pensava comigo, mas o que está de anormal nisso? Não é criança de colo? A gente não fala criança de colo, né? Porque você pega assim, né? Vai ver o parto ali de uma égua, o bezerro, né? Ali, sei lá, bezerro não, é o potro, né? O potro, ele cai no chão e daqui a pouco ele se levanta, né? E já sai andando e dá uns tapas nele para que ele corra. Não é assim que acontece? É assim com todos os animais, mas o ser humano não. Por quê? Porque o ser humano, por exemplo, um animal, ele tem paladar? Dizem que tem, mas nem é importante para ele. Vocês acham que joga lá para um cachorro alguma coisa lá assim, vê se ele está lá degustando para saber, não, disso eu gosto, disso eu não gosto. Eles têm, mas é muito a nível do racional. Não comunica a eles uma interface com o espiritual, entendeu? Não tem o olfato. O olfato para ele é o instinto de caça. É aquilo para dizer o que é, o que não é. Não tem essa ligação, entendeu? Então, agora o ser humano está tão ligado, o tato e o amor, né? Por isso que ela chama o tato e o amor, ela está tão ligada no ser humano que o ser humano é o único ser assim que a criança, quando nasce, ela nasce um recém-nascido e ele é deixado de lado, ele morre. Qualquer recém-nascido de um outro bicho tenta se virar de alguma forma, entendeu? Né? Vai correr, vai andar, vai procurar, mas um bebezinho morre. Ele nasceu e foi deixado sem o cuidado, sem esse tato. Então, para ele é como se ele fosse, até psicologicamente eu vejo a psicologia falando isso, né? Que até um determinado período, para a criança, ele e a mãe é uma coisa só, né? Mas é exatamente por isso. Então, assim, olha como é importante o tato. Né? Olha como é importante. Aí a gente traz tantas outras reflexões, né? O quanto é importante essa questão, por exemplo, da sexualidade prematura, né? E o contato, tanto na parte da agressão, mas quanto na parte da exposição também, sabe? Que os adolescentes estão sendo expostos a essa sexualidade prematura, e tudo isso geram feridas, né? Geram coisas que a pessoa, ela é difícil de se recuperar, né? Por quê? Porque é tão ligado àquela relação inicial. Fere a pureza. Exatamente. E fere essa pureza porque nós adultos carregamos. Nós que somos, muitas vezes, trazemos as marcas das feridas no nosso tato, que pode ser através de uma violência, né? Da violência de um pai, da violência de um marido, né? Ou de um namorado, de alguém, de uma violência sexual, né? Esse tipo de violência. Mas, assim, o amparo que nós temos, o que destrói isso, mesmo na fase adulta, é o que nos remete à pureza deste tato nesse momento de ser um bebê, né? Porque todos nós aqui passamos por isso, ainda que de repente eu sou filha adotiva ou que fui criado pela avó, alguém me embalou, ainda que minha mãe me desprezou, entendeu? Alguém me embalou, alguém me trouxe no colo, alguém limpou, trocou as minhas fraldas, alguém levou comida na boca. Então, assim, isso é algo assim de tão importante para o ser humano, é onde traz para nós essa relação da intimidade, né, do amor, da forma do serviço. E é onde nós precisamos trazer, né, onde entra a modéstia para a gente, né? Por que hoje a gente tem que se cobrir? Né? A gente falava sobre isso na visão, e isso também está relacionado ao tato, né? Porque para que guarde essa pureza, para que guarde tudo isso, a gente
traz o valor do sagrado e assim por diante, né? Então são valores que são muito importantes, muito mais apenas do que, né? E o mundo hoje não entende. E trazendo para a parte da ordenação, o quanto o sacrifício é importante, né? Quanto a nossa carne precisa... E não é porque a gente não ama a nossa carne, é justamente porque a gente ama, é que a gente precisa colocar ela no lugar certo, né? A gente precisa colocar ela na ordem correta das coisas. Para que um descanso seja merecedor, para que um descanso seja restaurador, ele precisa, o corpo precisa durante o dia, né? Para que a noite de descanso seja restauradora, é preciso que tenha valido a pena os esforços do trabalho durante o dia. É por isso que a gente diz que o trabalho dignifica o homem, né? Então, hoje os trabalhos estão diversos, né? Antigamente o trabalho estava muito ligado à lavoura, à caça, a essas coisas. Hoje existem muitas formas de trabalho que cansam muito mais a mente, né, do que apenas só o corpo, mas ainda assim, né, a exposição dessa ordem do nosso corpo, se submeter. Então, se submeter ao trabalho, se submeter à penitência, se submeter àquilo que não é só conforto e prazer, para que viva com graça um momento de celebração, quando vai brindar ou comer algo, né, como a gente falou na questão da gula ali, um momento de descanso, quando nós vamos dormir e descansar, ou quando as famílias irão viver realmente a sua intimidade, seja os esposos no ato conjugal, ou seja os filhos pendurados no pescoço, né, que são momentos de intimidade que você não faz com qualquer um. Então, assim, para que essas coisas valham a pena, é preciso ter o domínio, que quando não se tem o domínio, que é o que é levado, por exemplo, no caso da sexualidade, quando existe aí a pornografia, a masturbação, até esses momentos que são sagrados, que eram para serem enriquecidos, se tornam banais, se tornam ali sem importância, sem a celebração devida. Por quê? Porque deixou de ser importante, né? Então, o quanto é importante a gente submeter a nossa carne a isso, né? E aí cada um encontra a sua forma, né? Os antigos tinham os cilícios, né? Se flagelavam. Hoje a gente tem aí o calor, hoje a gente tem vestir uma roupa mais decente, né? Com vontade de sair pelada na rua não falta, né? Mas a gente submete a isso para quê? Por amor a Deus, por amor ao nosso corpo também, e assim por diante, né? Deixar de comer uma coisa gostosa para oferecer em sacrifício, às vezes nem tanto porque você precisa se ordenar, mas porque você é tão pobre, não tem nada para oferecer, que você oferece aquele jejum, oferece aquele sacrifício, uma alma é libertada do purgatório, de repente, vai depender do quê? Do amor que você emprega naquilo, né? Então é muito importante a gente entender isso. Santa Teresa d'Ávila tem uma fala que diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. O reino dos céus é dos violentos. É bem isso que você fala, né? Dessa violência, assim, né? Com as nossas vontades. Né? E se a gente for olhar a vida dos santos, todos eles viveram essa radicalidade. Nenhum deles foram santos, assim. Fácil, né? Foi fácil ser santo. Nunca foi fácil ser santo, né? Mas Deus nunca nos prometeu que seria fácil, né? Como acho que a própria Santa Madre Teresa, né, conclui essa frase, né? Deus nunca nos prometeu que seria fácil, mas prometeu que valeria a pena, né? Então a gente precisa aprender, nós estamos aqui só de passagem, só que o grande problema é essa nossa memória desordenada também, por isso que a gente falou antes de tudo da memória, né? Antes da purificação dos sentidos, a gente tratou a memória, né? Porque essa nossa memória que nos faz esquecer quem nós somos, da onde nós viemos e para onde vamos. Né? Para onde vamos? Por que essa engenharia social ela fez crescer tanto essa questão, por exemplo, das desordens emocionais, da gaiola emocional, ao ponto de crescer tanto o suicídio? Né? Quando as pessoas veem lá o filmezinho, acho que é da Netflix, né? O Bird Box lá, né?
Quando vê aquilo lá não é só ficção, eles estão contando uma história pra gente. Estão contando uma história. É que a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas, né? E por que fazendo tudo isso acontecer nas pessoas, assim? Para que elas se esqueçam para onde elas vão. Só que aí, assim, é preciso que hajam vozes profetas, porque a pessoa, ela quer o quê? Quando ela tira a vida, ela está querendo se livrar da dor, do sofrimento. Ela não quer morrer, ela quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento, entendeu? Mas ninguém contou para ela, né? Ou o mundo, por assim dizer, porque a contar até contou, mas as pessoas, eu não sei que eu posso, que o calor pode me santificar. Eu sei que o calor pode me santificar, mas eu fico sonhando com a inversão dos polos. É a nossa cabeça que é dura, né? A gente sabe das coisas, eles sabem também disso, mas a mentalidade foi tão formada que é difícil compreender isso. Compreender o quê? Que a gente é eterno, que não vai acabar o sofrimento, entendeu? Que continua e que depende da misericórdia de Deus e não da gente, né? Eu acredito na misericórdia de Deus e que se a misericórdia de Deus se estender, né? Eu acredito na misericórdia de Deus pelos suicidas, né? Apesar de ter a prática teológica que diz o que um santo também dizia, né? Eu esqueci, entre a ponte e o rio, né? Para a viúva lá. Entre a ponte e o rio pode ter acontecido muita coisa. Eu acredito nisso, mas ainda assim, né? Não vai direto para o céu, vai para o purgatório e vai continuar queimando e sofrendo. Se as pessoas tivessem essa clareza, essa percepção, né? Talvez seria muito. Eu desejo tanto, eu desejo tanto o céu, né? Não desejo tanto ser santa, não. Nunca desejei ser santa, assim, de ser santa, né? Eu desejo o céu. Eu desejo o céu, né? É igual que Santa Teresinha falava, né? Que se ela fosse para o inferno, que no inferno ela ainda amaria a Deus, né? Amar a Deus verdadeiramente é o céu, né? Então eu desejo o céu. Eu que desejo tanto o céu. Eu que vivi a minha juventude inteira atrás disso daqui, de Padres do Deserto, de me formando nessa escola desses santos. Não sei fazer isso, entendeu? Estou aqui desperdiçando oportunidades de amar, desperdiçando oportunidades de santificação diariamente. Né? Então, quiçá as pessoas que foram envolvidas aí pela engenharia social e tal, né? Então, assim, essa falta de conhecimento dessas pessoas é o que também tem a chance da misericórdia. Exatamente, Deus, né? Porque né? O oitavo sacramento está, né? Isso, de que essas pessoas, se elas não tiveram a consciência, né, do ato, elas têm sim salvação. Pelo sacramento da ignorância, né? Temperamentozinho que me condena. Por isso tem gente que fala, né, que é melhor nem saber. Então isso que eu tô falando. Personalidade, temperamentozinho que me condena, né? Que quer comer conhecimento, que quer buscar o entendimento, sendo que nada disso importa, né? Então, assim, agora só falando do olfato para a gente concluir, né? Que o olfato, segundo a tradição judaica, ele foi um dos sentidos que foi mais preservados. Olha que interessante, né, da corrupção do mundo. E o olfato está muito ligado à nossa memória. Quem já sentiu um cheiro de um perfume, de uma comida e teve uma memória afetiva de alguma fase da infância, alguma coisa? Né? Cheirinho de vó, né? Cheirinho de vó, né? Às vezes você pega um perfume, eu te lembro até uma fase mesmo. Esses tempos atrás, eu senti um cheiro de um perfume que, ai gente, é bem antigo assim, só que não era esse, tá? Mas é tipo Tati, aquele azulzinho, né? Eu senti esse cheiro, mas eu sei que era da mesma linha, que era Tati e o outro, eu não me lembro o nome. Eu senti o cheiro, mas veio todas as cenas na minha memória ali, sabe? E de momentos em que eu estava usando lá na escola. É impressionante como ele liga direitinho às cenas, aos fatos, né? E aí eles explicam que a criança, ainda no seio materno, ela já desenvolve o olfato.
ela aprende a sentir os cheiros, né, da mãe, de tudo, né? E aí ele diz assim, ó, pensemos em Deus que soprou um hálito de vida nas narinas de Adão. Este sopro que habita em nós será guardado até que rendamos o nosso último suspiro, até que este nosso sopro junte-se ao sopro de Deus, que nosso espírito una-se ao seu espírito. Se todos os sentidos foram tocados pela queda, eles os foram em graus diversos, e segundo a tradição judaica, o olfato é o que foi mais preservado. Ele certamente ficou bem reduzido, porém menos pervertido. Esquece-se muitas vezes de utilizá-lo, pois está apressado demais e porque para sentir leva tempo. É preciso parar alguns instantes. Esquecemos mesmo de respirar e usamos ao mínimo as nossas capacidades respiratórias. E quanto isso é verdade, né? Cada sentido está ligado a outros, né? Como eu falei que da fala, né? Assim, cada um liga ao outro. Por exemplo, a fala e a audição estão ligados, aquilo que um fala o outro recebe, e assim por diante, né? Então, assim, uma das ligações que a gente vê também na questão do olfato está o respirar, o sopro da vida. E as pessoas não sabem respirar. Eu lembro quando a gente tinha um instituto e eu dava aula para as pessoas, não era só crianças, né? As crianças, porque por muitos anos eu dei para as crianças aqui, né? Mas eu dava lá a aula de artes, né? De pintura em tela. Eu fazia, antes de tudo, no momento inicial com eles, eu fazia um momento, né? De respiração, tudo, né? E é nítido que hoje as pessoas não sabem respirar. Principalmente se vive uma crise de ansiedade, né? O que é crise de ansiedade? É aquela respiração curta, né? A pessoa não sabe, então, e aí a gente tem que ajudar a pessoa a aprender a respirar, mas no seu dia a dia a pessoa não sabe respirar. Pega um bebezinho, né? Vê lá aquele bebezinho recém-nascido deitado na cama, né? Com aquelas perninhas abertas, mãozinha assim, né? Aí você olha para ele respirando. Se você não quer ter a neura da mãe de colocar o dedo no nariz, de longe você quer observar se o neném está vivo mesmo. O que você vê? A barriguinha dele, né? A barriguinha do neném é igualzinho uma bexiguinha, né? E a gente respira assim hoje? A maioria das pessoas que eu conheço, elas respiram aqui, ó. Você fala para ela, respira fundo, faz assim, ó. Respira fundo. Gente, segundo a minha fono, quando eu fiz fono, né, é 1/3 só da capacidade dos nossos pulmões. Né? E a gente respirar, fazer a respiração que os músicos chamam de diafragmal, fazer essa respiração do diafragma gera até tontura em algumas pessoas, porque não estão acostumadas com tanta oxigenação no cérebro. Mas como que Deus nos fez? Qual que é a plenitude nossa? Mas é a falta de tempo, eu não tenho tempo nem para respirar. A gente não tem tempo nem para respirar. Então esse é um dos motivos de que esse sentido não foi tão abalado, né? Ele foi mais preservado. No entanto, ele sofreu as suas, né? Porque existe a desordem também, né? Existem as buscas do prazer pelo olfato. Por exemplo, tem gente que não suporta sentir o cheiro de jeito nenhum. Quantas pessoas, quantas mães que enquanto não foi obrigada a ter que trocar as fraldas, não suportavam também. Né? Só que assim, é resistência. Né? A gente, qualquer cheirinho está lá fazendo ânsia de vômito, tudo, né? Não, é sobrevivência você também suportar, né? Lógico, você identificou aquilo lá, está te preservando, né? Causou em você uma emoção de nojo. Tá, você está te preservando porque pode te contaminar, pode estar estragado, tal, mas e aí? O que a gente faz com isso? Precisa ter um controle sobre isso, né? Precisa, né? Se precisar ir para as guerras, fugir pelos campos, pelos
canos de esgoto e assim por diante. Né? Então são coisas que a gente precisa aprender a se dominar. Né? E a gente não vai ter nem muito tempo de falar muito sobre isso, mas eu acho que nem é tanto importante. Eu estou falando sobre o suportar, que são as formas de ascese mesmo, né, dos sentidos, assim como do corpo. A gente falou do silício, a gente falou das práticas do próprio corpo, né, no tato, o olfato também, né, que a gente não busca só o prazer. E busca o prazer relacionado à santidade também, né? Porque, por exemplo, existem os perfumes afrodisíacos, que são usados para elevar a libido, e para a luxúria, para a fornicação. Tudo sofre uma certa desordem, né? Mas que a gente possa trazer a ordenação das coisas, né? E porque tem uma coisa aqui que fala que que eu acho lindo, né? Nós somos chamados a ser o perfume de Deus, né? Que é o perfume de santidade. Deus, ele gosta dos perfumes, né? O livro fala. E ele diz assim, ó: o perfume é o símbolo do amor, da oração, da realidade do mundo invisível. Por que da realidade do mundo invisível? Porque a gente não vê o mundo invisível, né? Mas a gente também não vê o perfume. Mas a hora que aquele cheiro entra nas nossas narinas, toca as nossas lembranças mais profundas, né? Isso traz pra gente uma dimensão do espiritual, né? Eu acho importante a gente relatar também quantas experiências as pessoas, vamos supor, têm no momento de oração com Nossa Senhora. Sim. E ela se revela com um cheiro de rosas. Sim, a gente sentiu isso quando a gente foi levar o manto para tocar, né? Verdade. Por quê? Porque Nossa Senhora tem corpo, Nossa Senhora tem cheiro, né? Então, assim, é verdade, próprio Nosso Senhor, né? A Santa Rita de Cássia, que cheirava muito mal, os estigmas mais cheirosas, né, por um milagre, outros corpos incorruptíveis ou corpos, relíquias de santos, que exalam um cheiro bom, né? E nós somos uma carne que apodrece fede, né? Tem até um ditado que eu vou falar isso, né? Vai todo mundo feder, né? Vai feder igual de baixo, por quê? Porque a carne apodrece e morre, né? Mas esse perfume, ele revela o espiritual, né? Ele toca o espiritual. Aí ele diz assim: ele se espalha e é exalado sem que os vejamos. Deus, que sonda os rins e os corações, reconhece o perfume de um coração puro. Olha que lindo, gente. Né? Deus, ele conhece o perfume de um coração puro. Esse aqui, ele está falando o som dos rins e os corações. Olha que interessante, né? Porque os rins estão mais ligados às emoções. E o coração está mais ligado ao intelecto, à razão, ao contrário do que nós ocidentais imaginamos, né? Fala o coração, já imagina lá a emoção, estou amando, faz coraçãozinho, né? E não, o coração é ligado à fé, ao intelecto, à inteligência, né? A sede da alma, que é o coração. Isso eu estou falando da linguagem bíblica, tá? E os rins, é ligado aqui a todos os rins, é ligado aí às emoções, né? O que eu sinto, amor, raiva, tristeza e assim por diante, né? Simão se escandaliza diante da audácia de Maria Madalena, entrando na casa dele para derramar perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. Mas Jesus a deixa agir. Além da aparência e da reputação de Maria Madalena, ele vê o ardente desejo do seu coração, bem como o cumprimento de um gesto profético. Era costume embalsamar os corpos dos mortos com aromáticos. Jesus, ciente de que a sua hora era chegada, sabia que as mulheres não teriam tempo de ocupar-se de seu corpo. Por isso deixa Maria Madalena espalhar sobre ele o perfume do amor, venerando seu corpo que ia ser entregue pela remissão dos pecados. No Cântico dos Cânticos, um grande número de perfumes é mencionado. Se pecamos por todos os nossos sentidos, no que se refere ao fato, pecamos mais frequentemente por omissão, ao esquecer de respirar, de sentir, de viver e de receber a Deus. Então, assim,
sempre que eu estou fazendo a purificação dos sentidos, né, eu convido a um exercício de respiração. Hoje aqui não cabe, né, online, como você vai fazer isso, mas eu convido você antes de dormir, né, tente fazer isso, lá relaxado na sua cama, tentando conversar com Deus, coloque a mão sobre a sua barriga, faça o exercício de levantar a sua mão, né, talvez seja um pouco difícil para você respirar direito naquele momento, mas vá aprendendo noite a noite, fazendo com que, se você mentalizar isso, se você trouxer isso na sua mente, isso já se torna uma oração. Preste atenção nisso, né? Às vezes você fala, eu não sei rezar, eu não sei o que dizer, mas isso já se tornará uma oração, sabendo que você, lembrando do sopro de Deus nas narinas de Adão, né? Que você peça ali para ser recriado, para aprender a respirar, e faz esse exercício de enche, né, lá, até a barriga estufar mesmo, segura por 3 segundos e vai soltando bem devagar. Você vai ver uma resistência de querer parar aqui, mas empurra mesmo, né? Vai fazendo esse exercício, procura fazer isso e veja como que isso traz benefícios. Isso vai trazer benefícios até de uma oração mais profunda, porque a gente tem a nossa oração mental, a gente tem a nossa oração de meditação, mas o grau mais íntimo da oração é a contemplação, né? Se a gente conseguir relacionar isso com a nossa respiração, nós podemos chegar a uma verdadeira contemplação nesse nosso momento de oração. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Deu nossa hora, não deu? Vamos ter 2. Passei só 2. Eu vejo que a respiração também, nesse sentido aí do olfato, ela é um refúgio, acho que assim, algo que pode nos ajudar até a lutar contra vários pecados, né? Você pega, por exemplo, num momento de ira, de raiva, o que o pessoal fala? Conta até 10, respira fundo, né? Se refugia, se acalma. E aí a melhor forma, eu acho que é essa... E tem uma explicação para isso, né? Porque, por exemplo, a ira, ela é algo que surge, ela tem eu não vim preparada para falar sobre isso, então eu não lembro os termos técnicos, né? Mas ela vem na nossa cabeça, assim, passa pela nossa memória e tal, e ela precisa ser mentalizada para que ela possa ser dominada. Então, o falar conte até 10 tal, é uma forma de fazer se segurar para que ela não exploda, porque você sentir ira é amoral, mas o que você faz com ela é imoral, né? Então, o conte até 10, né, vai fazer com que você tome as rédeas da situação, né, e segure a sua ira, é super importante. E outra coisa que é importante, que eu faço muito, é assim, gente, Deus, ele é perfeito, né? A gente poderia, por exemplo, a gente poderia só trazer para dentro, mas a gente joga para fora, né? Então, assim, eu vejo que tem um sentido muito espiritual nisso também, né? A gente recebe o de Deus, a da graça, e o que a gente manda para fora? Então é um momento de purificação também. E como a gente não sabe respirar, como a gente vive naquela correria, e aí a gente vai guardando dentro da gente rancor, a gente vai guardando dentro da gente coisa tóxica, a gente vai guardando um monte de coisa, a nossa memória vai ficando cheia, sendo que a gente poderia ser uma pessoa leve, uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que absorve mais coisas boas, se a gente simplesmente se desse a oportunidade de parar e respirar, em oração verdadeira, respirar verdadeiramente, né? Não aquela respiração cansada, mas respirar, mentalizando nisso, mentalizando que quando eu respiro, o ar entra pelas minhas narinas, vai até o meu pulmão, ocorre lá dentro uma troca gasosa e aquilo vai para o meu sangue. Então, se eu respiro pedindo esse Espírito Santo de Deus, esse ruá que foi colocado nas narinas de Adão, isso tudo vai entrar em mim, em todo o meu corpo, vai ser oxigenado pela minha corrente sanguínea para todo o meu corpo, né? E ao mesmo tempo, este sangue vem
buscando tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é cansaço, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que não é de Deus, que está dentro de mim, e muitas vezes doenças, muitas vezes células cancerígenas, muitas vezes gorduras em excessos, e vem trazendo aquilo, olha. Né? A medicina tradicional chinesa que fala muito essas coisas, né? A gente não entende muito, mas tem uma ligação espiritual que eu acho que vale a pena para a gente mentalizar. Amém? Que o Senhor acolha, né, essa nossa formação dessa noite, esse nosso desejo de estarmos purificados na presença do Senhor e nos ajude pela ação do Espírito Santo a aprender pelo menos a respirar. E respirando, sentir mais, sentir o toque de Deus. Que muitas vezes Deus está ali nos tocando, né? E a gente não consegue sentir o toque dele porque estamos feridos e machucados. Amém? A gente vai encerrar com essa canção, tá bom? Quero que a graça de Deus Todo-Poderoso esteja na tua casa, na tua família. E que aquilo que Deus te tocar, né, através dessa canção, dessa oração, você leve também para a sua oração da noite no momento da respiração. Amém?